Miley e eu tentamos apressadamente sair do porão. Estávamos exaustos e parecia que deu tudo certo, mas então uma silhueta escura com um martelo pesado nas mãos bloqueou nosso caminho. Ficamos paralisados de terror. Seria esse o fim? Eu estava na frente da casa do meu novo vizinho, vestido como Jason Voorhees, e esperava sua chegada. Miley veio aqui apenas algumas semanas atrás, mas ela imediatamente foi muito gentil comigo. Mas sua mãe era tão rígida. Da última vez, depois que Miley e eu tínhamos acabado de caminhar no parque, a mãe dela ficou furiosa. É por isso que tivemos que trocar cartinhas. Nós as jogávamos pela janela. Mas hoje concordamos em passar a noite de Halloween juntos. E até mesmo em trajes de casal. Espero que a mãe de Miley finalmente deixe ela sair por pelo menos algumas horas. A hora marcada já havia chegado, mas Miley não estava lá. Comecei a me preocupar. Aparentemente, sua mãe não tá de bom humor hoje e não vai deixar sua filha sair. Decepcionado, eu estava prestes a me virar para ir para casa. Mas então Michael Myers, muito bonito, saiu da casa. Viva! A mãe dela deixou ela ir. Parece que foi a melhor noite da minha vida. Doces ou travessuras? De vez em quando gritávamos e imediatamente comíamos os doces que nos eram apresentados. Sim, eu nunca fui tão legal com a garota. O tempo passou rápido e agora tínhamos que ir para casa. Levei Miley, mas o pensamento nunca me deixou. Acima de tudo na minha vida, eu queria que ela se tornasse minha namorada. Antes de me despedir, decidi beijá-la. E ela não pareceu se importar. Tentei timidamente tirar a máscara, mas naquele momento quase perdi a fala. Na janela da casa, vi outra Miley. Ela estava absolutamente careca. Isso também é algum tipo de brincadeira de Halloween? A primeira Miley, entretanto, já havia tirado a máscara. Eu olhei pra ela e um arrepio percorreu minha espinha. Não era Miley, mas sua mãe. O que tá acontecendo aqui? Eu tava simplesmente pasmo. A sua mãe estendeu a mão pra mim. Beije-me. Beije sua Miley. Ela sussurrou. Diabos é isso? Mais uma vez olhei para a verdadeira Miley, ela soluçando nos observava pela janela. Recuei e corri para casa o mais longe que pude, mas mesmo assim não tive forças para olhar para trás. Sempre tinha a sensação de que a mãe da Miley estava me seguindo. Sem fôlego, corri imediatamente para os meus pais e contei-lhes tudo às pressas. Mãe, pai, precisamos chamar a polícia com urgência. Mas meu pai apenas sorriu. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos. Papai acabou de dizer que Miley e sua mãe são vizinhas boas e decentes, mas eu vi com meus próprios olhos. Eles provavelmente decidiram se divertir no Halloween, Caleb, eles disseram. Minha mãe disse e calmamente continuamos a assistir TV. Corri pro meu quarto e não sabia o que fazer comigo mesmo. A mãe de Miley tá fingindo ser sua filha e, além disso, quase a beijei. Não consegui dormir a noite toda e pensei no que havia acontecido. Na manhã seguinte me arrumei pra escola, mas ao sair de casa não deixei a estranha sensação de que alguém estava me observando. Ansiosamente acelerei meu passo. Calma, Caleb, tá tudo bem. É apenas uma fantasia. Eu já estava me aproximando da escola, mas resolvi dar minha volta. Atrás da árvore, a mãe de Miley me olhava com um sorriso indecente. Toda com a mesma fantasia de Halloween. Eu congelei de medo e espanto, mas a mulher apenas piscou pra mim e com risada sinistra rapidamente desapareceu na curva. Entrei no prédio da escola bem leve, como se estivesse pisando em ovos. Nem pensei nas aulas, o único pensamento que me vinha na cabeça era: o que estava acontecendo? Agora eu estava preocupado não apenas com Miley, mas também comigo mesmo. Parece que qualquer coisa dessa mãe maluca poderia ser esperada. Era necessário resolver as coisas o mais rápido possível. E finalmente as aulas acabaram. Corri pro meu armário, mas quando eu abri, meu coração disparou. Um pedaço de papel amassado estava em meus livros. Tinha apenas uma linha: você nunca beijou sua Miley, ela tá te esperando. Eu engoli seco. Pedi a um dos meus colegas que seus pais me levassem de carro pra casa, não era mais seguro sair pra rua sozinho. Assim chegamos lá e imediatamente me tranquei no meu quarto, a sensação de ansiedade não me deixava. De repente, encontrei uma nova carta no chão perto da janela. Parecia exatamente como nossas cartinhas antigas. Essa é definitivamente a letra de Miley. Ela conseguiu escrever pra mim. Eu queria muito que ela explicasse tudo o que estava acontecendo. Com as mãos trêmulas abri a carta, mas lá não falava nada. Nada sobre os últimos acontecimentos. Como se tudo isso simplesmente não tivesse acontecido. Eu reli cada linha uma e outra vez, na esperança de encontrar pelo menos alguma pista. Mas não havia nada. Meu nervosismo atingiu o limite. Então me ocorreu exatamente. Havia apenas 4 parágrafos na carta. E a partir das primeiras letras de cada uma delas foi formada a palavra help. Como eu não adivinhei isso imediatamente? Miley precisava da minha ajuda com urgência. Chamei imediatamente a polícia, mas eles apenas riram de mim. Pediram para não distraí-los com as minhas invenções. Fiquei chocado. Agora vou ter que resgatar Miley sozinho. Eu estava terrivelmente assustado, mas simplesmente não podia deixá-la em apuros. Foi necessário invadir a casa e libertá-la. Mas até agora eu não conseguia. A mãe de Miley estava lá. Para não perder tempo, resolvi procurar pelo menos algumas informações.
Eu procurei a placa do carro da mãe da Miley em um site especial, mas isso não ajudou. Não havia nem mesmo multas banais no banco de dados, nem nada. Então vasculhei vários arquivos das cidades de outros estados. Estudei todas as notícias mais recentes, mas não funcionou. Eu já estava pensando em desistir dessa pesquisa, mas então seu bilhete antigo chamou minha atenção e eu fiquei sem fôlego. Uma mulher fugiu de um hospital psiquiátrico em Michigan há 15 anos atrás. E ela ainda não foi pega. Rapidamente pesquisei a data no Google e encontrei algo ainda mais interessante. Foi então que uma menininha de 2 anos desapareceu em Michigan. Seus pais relataram o desaparecimento, mas não conseguiram encontrar a criança. Com as mãos trêmulas, abri a foto anexada no artigo. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos. Nelas tinha um casal belo e jovem e uma garota sorridente com cabelos ruivos brilhantes, exatamente como o de Miley. E a mulher se parecia com ela como se fosse uma cópia. Essa doida sequestrou Miley quando ela tinha apenas 2 anos. Então me ocorreu, não poderia haver engano. Restou apenas esperar, mas todo esse tempo era como se eu estivesse pisando em ovos. Assim que vi o carro da mãe da Miley havia desaparecido na curva, corri imediatamente para a janela do vizinho no primeiro andar. A princípio as persianas não se mexiam. Tive de fazer um esforço, mas depois ouvi um rangido vitorioso. Pela janela, entrei na casa e liguei imediatamente para Miley, mas não houve resposta. Em pânico, andei pelos quartos, mas ela não estava em lugar nenhum. E se essas suposições mais terríveis começaram a insinuar na minha cabeça? O tempo estava acabando. Mas então ouvi um barulho estranho vindo de um lugar abaixo. No começo me assustou. Mas depois me dei conta, o porão, com certeza. Eu rapidamente desci para lá. Mãe, é você? Ouvi a voz masculada de lágrimas da Miley, atrás da porta trancada. Sou eu, Caleb, não tenha medo. Tentei arrombar a porta, mas ela não se mexeu. Droga. Eu já estava completamente desesperado. Um meio-fio no corredor, gritou Miley de repente. Corri ali, então, de fato, em um dos armários havia um molho de chaves. Aparentemente, a mãe de Miley as deixou aqui antes de sair para algum lugar. Na velocidade da luz, voltei pro porão e rapidamente abri a porta. Miley já estava esperando por mim, soluçando, caindo em meus braços. Não tenha medo, a gente vai sair daqui. Assegurei a ela. Tudo deu certo? Já estávamos indo para casa? Quando, de repente, vi a mãe de Miley na porta. Ela tinha um martelo pesado nas mãos. Planejando ir para onde? Ela perguntou, bem sarcástica. Miley e eu nos entreolhamos com horror. Eu cuido de você um pouco mais tarde. Com essa frase, ela literalmente jogou Miley de lado. E você? A louca se virou pra mim. Vai receber o que merece agora mesmo. Ela balançou o seu nome e martelo. Esse seria o fim? Tava apenas girando na minha cabeça. Não, por favor. Mas de repente eu ouvi um estalo surdo. A mãe de Miley cambaleou inconscientemente e caiu bem em cima de mim. Eu vi Miley atrás dela. Ela tava chorando e segurando um pedaço de algum tipo de tijolo nas mãos. Miley, você me salvou. Não, foi você que me salvou, ela respondeu baixinho. Meia hora depois, a polícia já estava traçando um protocolo. Nenhum de nós pôde acreditar no que havia acabado de acontecer, mas abracei Miley e me senti a pessoa mais feliz do mundo. À noite, nos acalmamos um pouco e a polícia finalmente permitiu que saíssemos desta casa. Saímos para a rua, mas de repente vimos um homem e uma mulher de meia idade. Eles se aproximaram de nós com entusiasmo. Filha, um deles disse timidamente. Miley olhou para mim com um sorriso e correu para encontrá-los. Agora tudo vai ficar bem. Você gostou do vídeo? Se inscreva e curta. Apoie o canal, por favor. Obrigado. Você acha que eu pareço uma servente ou bibliotecária? Sim, eu também ia pensar isso se eu me visse na rua. Nós somos fabulosamente ricos, mas meu pai me faz esconder isso e fingir ser uma mendiga. Vamos, John! Por que eu tenho que fingir ser pobre? Eu não sei. Eu perguntei diversas vezes, mas ninguém me dá uma resposta. Eu não ligo. Eu terei 18 em breve e depois disso ninguém vai se atrever a tirar 1 centavo de mim. Eu tô cansada de fingir. Eu mereço mais. Obrigada, John. Te vejo à noite. A menina pequena dentro de mim continua falando. Ei, John, me leve direito para a entrada da escola e alugue a boate mais luxuosa para mim e os meus colegas de classe hoje, tá bom? Ao invés disso, eu sou a sombra de uma garota esfarrapada que nem possui amigos. Mas eu tenho meu Henry. Estamos juntos há 1 mês. Ai, se ele apenas pudesse saber quem eu realmente sou e que não sou uma perdedora como muitos pensam. Eu apenas precisaria vir para a escola arrumada uma vez e todos os garotos seriam meus em 1 segundo. No dia em que deveríamos comemorar nosso aniversário de 1 mês, eu vi em pé no vestiário tendo uma boa conversa com Jéssica. Ela é uma líder de torcida que sempre grita nas competições e coloca algodão no sutiã. Por que diabos ele estava sendo tão bom com ela? O que eles podem ter em comum?
Eu tava prestes a me aproximar desse doce casal quando o sinal tocou pra aula. Então, eu tecnicamente lembrei da minha existência com uma mensagem de texto. Querido, hoje é exatamente um mês que nós existimos. Mandei a mensagem pra ele. Eu não tenho orgulho, mas é que eu não vou perder. Eu não podia contar pra minha mãe ou meu pai sobre o relacionamento. Papai era contra qualquer contato próximo, não só com os meninos, mas até com amigas. Se eu tivesse contado a ele sobre Henry, ele teria me levado pra lua. Muitas vezes eu chorei à noite porque eu queria contar à minha mãe como eu conheci Henry na biblioteca. Mesmo ele sendo um atleta e como ele é carinhoso comigo. Bem, uma metade dele é, porque a outra é completamente insensível, fria e egoísta. Fica até parecendo que ele não precisa de nenhum relacionamento. Mas é impossível deixar Henry. Ele é meu primeiro namorado. Bem, ele me convidou ao jardim de uma casa abandonada para um piquenique em homenagem ao nosso primeiro encontro. Henry definitivamente vai me beijar em homenagem ao nosso aniversário de primeiro mês. Eu tava matando aula e menti pra John sobre ficar pras aulas extras, só pra ficar mais tempo a sós com Henry, mas ele não apareceu. Meia hora, 1 hora, 2 horas se passaram, mas ele nunca apareceu. O que você é? Um imortal ou algo assim? Quando eu te ver, eu vou puxar sua cueca pela cabeça e vou fazer você entrar sim na escola, seu canalha. Então que se dane esse dia memorável. Tô arriscando tudo que eu tenho pra ver ele secretamente. A qualquer momento eu posso ser pega em minhas mentiras e vou estar em apuros enquanto... Liguei pra ele e o repreendi, dizendo que ele me dispensou e não apareceu. E então tive que vagar por uma área perigosa sozinha que poderia ter sido roubada ou espancada. E você sabe o que ele disse? O carro pode te buscar em qualquer lugar. Não, você ouviu isso? Eu parei no meio do caminho e não consegui dar um passo. Eu fiquei com raiva no início, depois confusa. O que ele quis dizer? Como ele sabe do carro e o John? Ou ele quis dizer um táxi. Eu liguei centenas de vezes por hora, mas ele não atendeu. Então decidi descobrir o que aconteceu sozinha. Comparei todos os fatos. Na véspera, ele conversou docemente com uma líder de torcida. No mesmo dia, eu lhe enviei os parabéns, mas ele não respondeu. E agora ele vem e me bota esse cocô nos meus ouvidos pelo telefone? Pelo amor de Deus. Agora ele não atende o telefone e nem liga. Talvez papai estava certo e devíamos ter medo das pessoas que tentam nos roubar. E teremos que correr pro exílio. Ele sempre me dizia: ninguém deve saber sobre a nossa riqueza, caso contrário teremos problemas enormes. Eu fiquei muito assustada porque não sou só eu, mas meus pais também estão em jogo. Talvez ele tenha perdido o ponto. Mas se ele não perdeu e sabe de tudo, vou ter que me esconder ou chamar um investigador particular? Logo, a certeza da minha decisão foi confirmada. Naquela noite, quando eu preparava um projeto de voluntários para apoiar os pobres, ouvi uma conversa estranha. Minha mãe gritando com meu pai que por causa de sua ganância, ele poderia ficar 20 anos na prisão. E então estaríamos acabados e a família entraria em colapso. Me esforcei para ouvir ainda mais e no jantar em família, decidi distrair mamãe e papai com outros assuntos. Por algum motivo, falei precipitadamente sobre o meu relacionamento e papai literalmente explodiu e me parou duramente, proibindo qualquer relacionamento. Tipo, todas as pessoas ao nosso redor são traidores e ladrões. Sim, definitivamente não podemos continuar sem um detetive. Alguns dias depois, John não viu meu anel caro no dedo. Eu o vendi para pagar os serviços do detetive. E, de alguma forma, fiquei tão envolvida com todo o assunto das investigações que eu não escrevi nem liguei pra Henry por alguns dias. Ele, aparentemente sentindo que eu tava me acalmando, literalmente me bombardeou com mensagens de texto pedindo perdão, mas eu ainda tava brava com ele. Ele arruinou nossa celebração. Ele não desistiu, me seguiu e me deu um enorme buquê de rosas no refeitório na frente de todo mundo. E então ele pediu perdão por seu terrível ato. Como eu não poderia perdoá-lo? Especialmente quando ele começou a dizer publicamente o quanto ele estava errado e só queria ficar comigo. Claro, eu estava atordoada e cega por tudo. Especialmente desde que ele sugeriu que refizéssemos o nosso primeiro encontro. Os sentimentos me dominaram e eu não queria mais esconder o relacionamento. Quando eu cheguei em casa, cutuquei o rosto do meu pai com um buquê. Ele gritou: "Que é isso? Quem te deu essas flores? Jogue fora agora!" E em resposta eu chamei de covarde maníaco e corri pro meu quarto.
No meu quarto, eu pensei em abandonar a escola e fugir de tudo isso com meu namorado. Quando de repente o detetive enviou um relatório. Quê? Ah, não. Sério? Enquanto eu lia, eu me sentia cada vez pior. Suor frio escorria pelo meu rosto, meu coração batia forte e minhas mãos tremiam como as da minha avó. Meu pai estava certo. Henry era um traidor. Acontece que ele estava esse tempo todo me seguindo e sabia tudo sobre mim, o que significava que ele tinha um interesse pessoal. Eu escrevi imediatamente pra ele: você é um traidor, um canalha, um mentiroso. Você sabia tudo sobre mim, daí fora. E se você tentar ficar a menos de 1 metro de mim, meus guardas vão te cortar em pedaços. À noite eu fui surpreendida por uma batida na minha janela. Olhei pra fora e encontrei Henry, que veio explicar. Eu fiquei chocada com o que ele me disse. Henry e seus pais moravam na mesma casa luxuosa onde eu esperava para o nosso aniversário de 1 mês. Todos os moradores foram despejados porque ia ser construído um shopping center. Meu pai supervisionou o projeto. Foi prometida uma compensação para as pessoas, mas a obra parou e a casa não foi demolida. E o dinheiro não foi pago. Enquanto seus pais lidavam com o meu pai, eles ficaram sem dinheiro e foram parar nas ruas. Pegaram algum tipo de doença grave e logo morreram. Meu pai ficou paranoico depois de tudo isso e Henry acabou em um orfanato. Os pais adotivos de Henry acabaram sendo golpistas que precisavam de um menino como ele para os seus esquemas criminais. Embora ele resistisse, a ideia de voltar para o orfanato era pior. Recentemente, seus pais adotivos lhe contaram que a filha de algum rico estava estudando na escola dele. Só então ele descobriu quem era o meu pai. No início, ele só queria se vingar, mas quanto mais ele falava comigo e me conhecia, mais ele se apaixonava, percebendo que eu não era responsável pelos crimes do meu pai. E mais do que isso, eu nunca faria isso. É importante para mim ajudar as pessoas. Todo esse tempo ele estava dividido entre querer se vingar do meu pai e declarar seu amor por mim. No começo eu pensei que era tudo um absurdo e mandei Henry embora. Mas pela manhã eu pedi ao detetive para verificar cada palavra que Henry disse e, oh Deus, elas foram confirmadas. Então eu tracei um plano. Meus pais e eu íamos visitar minha avó, deixando a casa sem vigilância. Enquanto estivéssemos fora, Henry e seus pais iriam se esgueirar para dentro da casa. E eu lhes darei as chaves. Ele vai mandar os pais para o quarto e nessa hora vai limpar o cofre do meu pai, que já sei a senha. Depois disso, Henry escapará pela janela, mas primeiro vai apertar o botão de alarme. Portanto, seus pais adotivos irão direto para a prisão. Mais tarde, meus pais vão encontrar uma cópia de um material comprometedor que será feita com a ajuda do detetive. E saberão por um bilhete que não precisam me procurar. Viverei minha vida como eu quiser. Como soube mais tarde, o detetive enviou o material comprometedor original para a polícia e logo meu pai foi preso. Foi um choque para mim. Embora eu entendesse que ele enganou muitas pessoas, aceitar seu destino e prisão foi muito doloroso. Minha mãe tinha economias em uma conta bancária, mas mesmo assim decidiu arrumar um emprego como costureira para de alguma forma sobreviver a tudo isso. Henry e eu fomos para as Bahamas logo depois de escaparmos. O mesmo detetive nos ajudou. Ainda não decidimos o que vamos fazer a seguir. Voltar ou não, mas não quero deixar minha mãe sozinha. Enquanto isso, estamos descansando e fazendo negócios pescando lagostas. Você não tem ideia de quanto eles pagam por elas aqui.